torrentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Irmãos, a obediência, ela vai fazer com que tenhamos confiança, certo? A obediência, ela é um dos pilares mais importantes. E aqui a gente vê, construir a casa sobre a rocha. O Senhor fala, quando vierem as chuvas e as inundações, é sobre praticar a palavra, certo? Porque a obediência, ela vem do ouvir, de você prestar atenção e de fazer a ação, certo? De sair do plano, sair do papel. Quando o Senhor compara uma pessoa prudente, que constrói a casa sobre a rocha, uma pessoa que escuta os seus ensinamentos, ele está falando isso porque quando acontecem as coisas difíceis, uma pessoa que tem obediência a Deus, uma pessoa que teme a Ele, ela não vai passar por esse tipo de dificuldades, porque ela tem uma certeza. A chuva pode vir, o vento pode vir as tempestades, o inimigo, muitas das coisas vão tentar tirar a gente da presença, muitas das coisas vão tentar roubar a nossa atenção, mas acima de tudo a gente tem uma base sólida e essa base não irá ser quebrada. Por quê? Porque nós temos a fé, temos a obediência, colocamos isso como o pilar mais importante. Ser obediente a Deus independente das coisas, o mundo vai rir de você, não interessa, você é obediente ao meu Pai. O meu Pai, gente, é sobre buscar aplausos do céu e não mais os aplausos mundanos. Quando a gente dá o valor aos aplausos do céu, o Senhor se alegra do que eu estou fazendo? O Senhor se alegra das atitudes que eu estou tendo? Ele se alegra? Será que eu estou construindo a casa sobre a rocha? Mas obedecer à causa. Por que você está aqui hoje? Tem uma causa, certo? A causa é ninguém menos, ninguém mais que o próprio Deus, certo? Se hoje você está aqui é por causa dele. E somente ele, irmãos. Ele é a resposta para tudo. E se hoje nós podemos respirar e fazer parte da eternidade, é porque ele nos amou de tal maneira que entregou o seu único filho. O seu único filho. O Cordeiro Imaculado. Irmãos, um alguém tão puro, que eu não consigo imaginar, me constrange só de pensar na pureza de Jesus. Um homem tão incrível, um homem tão sábio, um homem tão humilde. Irmãos, esse teve a humildade de entender o significado da verdadeira obediência. É isso, ele foi obediente à morte de cruz, simplesmente para que eu e você pudéssemos ser salvos. Então esse nome ele tem que ser glorificado. Nós devemos sim ter o temor a Deus, porque quando nós vemos o significado da palavra temor, é medo, assusto, coisas assombrosas, né? Mas na verdade o temor a Deus, ele é um respeito, ele é uma reverência. Por quê? Porque é o Altíssimo, é o Deus dos Senhores, é aquele que todo joelho se dobrará somente pela sua glória, irmãos. Quando nós pensamos em Deus, devemos pensar em alguém que está no alto e sublime trono, no puro, no santo do santo. Você tem noção disso? Santo do santo. Não há nada de sujo, não há nada de horrível neste lugar. É o puro, irmãos. É o puro. Aleluia. Aleluia. Bom, outro versículo que eu separei aqui é Filipenses 2, 12 e 15. Vai falar o seguinte: para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha, sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, porque isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Esse versículo muito bonito, né? Falando que nós devemos brilhar como estrelas no céu, que a palavra do Senhor, irmãos, ela nos purifica, ela vem de confronto e vem como reconstrução, né? Quando eu tive o meu encontro com Cristo, eu senti como se Ele batesse a porta, e nós temos essa opção de abrir. Ele vai bater a porta, Ele vai chegar na sua vida e Ele vem te resgatar. Todos nós estávamos perdidos e destituídos da glória de Deus. E hoje nós podemos entrar nos santos dos santos, porque o véu foi rasgado. E o Senhor, Ele vem ao nosso encontro, é como se Ele estivesse entrando na sua casa.
na sua casa, no seu coração, Ele vem para fazer morada. Então Ele vai mudar coisas. Ele vai tirar pessoas, Ele vai mudar costumes. Tem coisas que Ele não vai gostar, porque são coisas que não convêm, que não pertencem a nós fazer. Então Ele vai, não, eu vou mudar. Se, por exemplo, uma janela, essa janela não tem que estar aqui, então eu vou tirar. Esse costume não tem que estar aqui, essas coisas que você faz não tem que estar aqui neste lugar, então eu vou tirar. Pessoas que estão na sua vida, elas não estão agregando, elas não estão no meio dessa roda, no meio dessa conversa. Eu não estou no meio dessa conversa, isso não está me glorificando, então eu vou tirar, eu vou mudar. E o Senhor, Ele vem para nos santificar, certo? Para sermos santos. Justamente isso. Bom. Glória a Deus. Outro versículo, separei, vai estar lá em Isaías 1:19. Vai falar assim: se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Mas se forem rebeldes e desobedientes, serão mortos na terra. Eu, o Senhor, falei. Esse versículo é justamente isso, irmãos. Quando nós obedecemos ao Senhor, isso não significa que será fácil. Uma caminhada com o Senhor não é fácil. Quando nós decidimos renunciar e entregar isso, declarar que isso é o mais importante, não significa, agora a minha vida será um mar de rosas. De maneira nenhuma. Aí que a sua vida pode ser que comece a ficar mais difícil. Porque as coisas do mundo vão tentar nos tirar da presença do Senhor. As coisas do mundo vão a todo momento tentar roubar o seu coração, tentar roubar a sua atenção para tudo aquilo que não é do Senhor, certo? Mas o Senhor, Ele tem ciúme de nós. Porque lá em Cantares 7:10 vai falar que eu pertenço ao meu amado e Ele me deseja. Ele nos deseja. Amém. Ele te deseja, certo? Nós pertencemos somente a Ele. Irmãos, não se sinta perdido. Não ache que você é um órfão ou que você é um qualquer. Não, você tem um valor alto, certo? O Senhor teve que vir o Cordeiro Imaculado, certo? Não é qualquer um. É o Santo, irmãos. É Deus na forma de homem que precisou vir. Então, é uma glória a Deus, é verdade. Aleluia. Aqui é outro versículo, vai se encontrar lá em Hebreus 5:8. Hebreus 5:8. Embora fosse o Filho de Deus, Ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, Ele se tornou a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote na ordem do sacerdote de Melquisedeque. Olha isso, né, irmãos? O Senhor, Ele teve que ser aperfeiçoado. Sua caminhada aqui na terra foi justamente para isso. Ele passou por um momento de santificação. E a gente vê Jesus, Ele foi provado, o Senhor, Ele foi tentado, Ele foi homem, certo? Então Ele viveu coisas que nós vivemos, certo? Ele teve experiência que nós temos hoje. Só que Ele venceu o mundo. Então isso que deve nos inspirar dia após dia. O Senhor venceu o mundo, tem de bom ânimo, porque Ele venceu. E se Ele venceu, nós sozinhos não vamos conseguir, mas com Ele iremos. Somente com Ele. Irmãos, renúncia, obediência, quando nós temos a humildade de entender que Ele é Deus e que, acima de tudo, nós devemos nos entregar a Ele e entender que essa obediência, ela é necessária. Essa obediência é o que vai nos trazer resposta. Uma pessoa que é obediente a Deus, ela não anda perdida, porque ela sabe o que está fazendo. Acima de tudo, eu vou obedecer. Acima de tudo, o temor é mais importante. A entrega é mais importante. Qual a entrega que eu vou fazer para o Senhor hoje? Porque essa entrega vai dizer o quanto eu o amo. Essa entrega que eu vou dizer aqui, essa entrega, nada no mundo tem valor maior do que Ele, certo? Então, a entrega é um vício? Amém. A entrega são pessoas, são amizades, são costumes? Amém também. Quanto maior a entrega,
mais o Senhor se alegra, mais uma entrega que às vezes as pessoas falam: nossa, não acredito que você parou de fazer isso, não acredito que você parou de frequentar certos lugares, que você parou de falar com certas pessoas. E a nossa resposta deve ser: meu Deus, é maior. Não há entrega maior do que a que Ele fez. Não há entrega maior do que essa, certo? Por quê? Porque foi um amor genuíno, um amor puro, do qual hoje nós podemos desfrutar dele. Amém. Glória a Deus. Mais um versículo, vai estar lá em Deuteronômio 11:13. Vai falar assim: portanto, se vocês obedecerem às leis que eu lhes estou dando hoje, e se amarem o Senhor nosso Deus, e servirem com todo o coração e toda a alma, então Ele dará chuvas no tempo certo, tanto as chuvas do outono como as da primavera. Assim haverá boas colheitas de cereais, de uvas, de azeitonas, e haverá pastos para o gado. Vocês terão toda a comida que precisarem. Tenham cuidado, não deixem que o coração seja enganado, não abandonem a Deus para adorar e servir outros deuses. Versículo bonito, né, irmãos? É um versículo que nos faz refletir bastante, porque ele fala que se nós obedecermos a Deus aqui, tudo proverá. E é justamente isso. Nós não devemos obedecer pelo medo ou eu tenho medo de ir para o inferno, não quero passar coisas ruins, então eu vou obedecer a Deus. Não, irmãos, não deve ser por isso, mas por um amor maior, por nós entendermos quem Ele é, que essa obediência ela deve ter um lugar tão importante na minha e na sua vida, certo? Então, quando colocamos o Senhor no palco onde Ele deve estar dia após dia, isso muda, os nossos planos mudam, Ele muda a nossa caminhada, Ele muda a nossa vida por inteiro, porque agora somos nova criatura. Por quê? Porque acreditamos, porque seguimos ao Pai, justamente, irmãos. E com isso eu queria trazer aqui a história de pessoas bem conhecidas da Bíblia, mas uma história bem inspiradora, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa história vai estar lá em Daniel 3. Está lá em Daniel 3:8. E vamos compartilhar essa história, porque eu acho ela muito bonita. Vamos lá. Foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. Eles disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva para sempre. O Senhor deu a seguinte ordem: quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro. Quem desobedecer a essa ordem será jogado numa fornalha acesa. Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus. Esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, não respeitam o Senhor, não prestam culto ao Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava. E eles lhes disse: é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e a adorar a estátua logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Senão, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Sadraque, Mesaque e Abednego respondeu assim: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo assim o nosso Deus não nos salve, e mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer.
Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os 3 jovens e, vermelho de raiva, mandou que os esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Depois mandou que os soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha. Os 3 jovens, completamente vestidos com seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso, as labaredas mataram os soldados que jogaram os 3 jovens lá dentro. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abednego caíram na fornalha. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens que, amarrados e jogados na fornalha? Sim, senhor, responderam eles. Como é então que estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Então, passeando lá dentro, sem sofrerem nada, e o 4º homem parece um anjo. Aí o rei chegou perto na porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. Os 3 saíram da fornalha e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham chamuscado nem um cabelo da sua cabeça. As suas roupas não estavam queimadas e eles não estavam com cheiro de fumaça. O rei gritou: Que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. Por isso, ordeno que qualquer pessoa, qualquer for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome de Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja cortada em pedaços, e que a sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como este. Então o rei Nabucodonosor colocou os 3 encargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Irmãos, vejamos que história forte desses 3 homens, né? É uma história de coragem e algo que deve nos inspirar grandemente mais, né? Homens que foram ali, a fé deles foi provada. O Senhor e Nabucodonosor ia jogar eles na fornalha, não só ia como jogou qualquer pessoa que não fosse se prostrar à imagem de ouro, ao Deus pagão que eles tinham colocado. Então, diante disso, a gente vê que essa fé testada, esses 3 homens, eles foram homens de muita coragem, homens de muita fé, certo? Alguém que colocou Deus onde verdadeiramente tem que ficar. Não, eu não vou negar o meu Deus, eu não vou me prostrar diante de estátuas pagãs, eu não vou colocar qualquer outra coisa que possa me tirar da presença, que possa me tirar a palavra dele como a coisa mais importante, certo? E isso, na hora que eu li essa história, isso me inspirou muito. É uma fé que traz coragem, irmãos. Porque quando nós temos fé, a coragem vem, a coragem do Espírito Santo, certo? Ele vai falar que o perfeito amor lança fora todo o medo. E é justamente isso. Esse amor do Espírito Santo, esse amor do Senhor Jesus Cristo que vem e nos enche de força e coragem para dia após dia adorar o seu nome. Dia após dia entender que Ele é o mais importante. E que nem esses 3 homens fizeram. É uma história inspiradora, uma história de fé, de coragem, que ao ler ela, a gente tem que se encher de felicidade, se encher de fé, de entender que é a palavra mais importante. Certo, irmãos? Quando eu li isso também, e quando eu penso a respeito de obediência a Deus, é como se a gente, não sei vocês, mas vocês já repararam que a função da mãe de um pai de uma criança, ou de qualquer cuidador, de uma criança do 0 mais ou menos até os 5 anos de idade, a função dessa pessoa que cuida dessa criança é não deixar ela morrer. Não sei se vocês já repararam isso. Porque a criança quer se jogar na escada, quer colocar a mão na tomada, quer brincar, quer fazer isso. A criança não tem noção. Então a função dessa mãe, desse pai, dessa pessoa que está cuidando, ela basicamente não deixa seu filho morrer. É justamente isso. Até que ele tenha uma idade, ele tenha um saber, que
ele vai ter noção de que as coisas são perigosas, né? E é justamente isso que nós somos com Deus. É justamente isso, porque nós não temos a visão espiritual que Ele tem. Nós não sabemos do perigo do mundo como o Senhor sabe. E quando nós nos afastamos dele, quando nós nos afastamos da palavra, nós estamos correndo perigo, irmãos. Não que nós não estejamos quando estamos com a fé, quando estamos com Cristo, vamos estar, só que tem alguém nos protegendo. Tem alguém que está com a gente. Ele está a todo momento. Então é sobre entregarmos. É uma fé que nos inspira, que nos enche dia após dia. E essa fé, irmãos, ela vem, essa inspiração aqui desses 3 homens de Sadraque, Mesaque e Abednego, essa história ela me levou a outro versículo, né? Que vai falar o seguinte. Está lá em 1 João 4:18, vai falar o seguinte: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Justamente isso, irmãos. Por que sentir medo quando na verdade o Senhor já venceu o mundo? Quando na verdade Ele já está conosco? Para que esse medo? Para que esses pensamentos que vão tentar nos tirar da presença de Deus? Irmãos, acima de tudo, tem alguém que nos protege, tem alguém que cuida da gente. É um pai que não vai deixar nada de ruim acontecer com você. E se deixar, é porque é o deserto que você tem que passar. É algo que você tem que aprender. É sobre se deparar com as adversidades da vida e pensar: o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? O que Ele quer? Se Ele está fazendo isso, é porque tem algum motivo, tem alguma razão. Irmãos, nada é em vão, certo? Nós devemos parar com esse pensamento de que as coisas aconteceram por acaso, aconteceu porque tinha que acontecer, de maneira alguma. As coisas acontecem justamente por uma razão, justamente porque algo devia acontecer, algo devia ser feito ali naquele lugar. E essa obediência a Deus que nós devemos ter, estou falando aqui que é tão importante, que quem não ama não obedece, né? Essa palavra, isso justamente essa obediência, ela vem de um relacionamento com intimidade com o Senhor, de um relacionamento com compromisso. Nós somos obedientes a Deus quando nós estabelecemos um compromisso com Ele, quando a nossa intimidade está em dia. E às vezes a gente pode confundir um pouco intimidade com familiaridade, né? Nós podemos saber muito da Bíblia, saber muito das palavras. Todo dia eu escuto um louvor, eu estou sempre lá na igreja, eu estou sempre vendo coisas de Deus, estou vendo sempre pregação. E beleza, você está familiarizado com as coisas de Deus. E isso é bom. Só que às vezes é só familiarização. E por essa familiarização, por você achar que está vendo coisa demais de Deus, por você achar que está muito engessado nesse mundo, é que você acha que está bom. Nosso ego vai lá e infla e fala: tá bom, eu tô vendo muitas coisas de Deus, já escutei um louvor hoje, já fui na igreja essa semana, já li a Bíblia. E essa familiarização vai encher o nosso ego, vai inflar e vai falar: pronto, já fiz o que eu tinha que fazer. Jamais, irmãos. Saber de Deus é muito incrível, é muito importante. E a gente tem que cada dia isso. Só que não é só sobre falar de Jesus, mas é falar com Jesus. É dar a importância na oração. Irmãos, quando eu parei de pensar que era só mais um culto, era só mais uma pregação, era só mais um louvor, quando na verdade eu coloquei como o culto, a pregação, o devocional, o louvor, quando a gente coloca isso como se fosse a última pregação que você estivesse escutando, o último louvor que você estivesse escutando, o último devocional que você estivesse fazendo. Quando a gente coloca isso como mais importante, como se fosse a última experiência, aí a gente começa a dar valor, certo, irmãos? E isso é muito importante, porque a gente dá o valor. Se esse tempo é um tempo de qualidade, então o nosso relacionamento muda com o Senhor. Porque quando a gente quer, a gente faz. Eu vou escutar esse louvor, mas eu vou prestar atenção em cada letra. O que Ele está dizendo, por que Ele está falando isso comigo. Eu vou fazer esse devocional, mas eu vou fazer esse devocional
sendo não só uma devoção, mas sendo intencional, buscando uma resposta. É um versículo? Que versículo é esse? O que ele fala? Não é só, irmão, às vezes a gente chega lá, lê um versículo, tá, dormir. Às vezes eu faço isso, gente, não sei vocês. Vai lá, acha o versículo, lê ele, tá bom, agora eu vou dormir. Irmãos, jamais. No dia seguinte eu vou esquecer. No dia seguinte, tá bom, eu não lembro mais nem o que eu li, nem o que eu comi mais. Então, por quê? Porque eu não fui intencional. Simplesmente eu peguei o versículo, fui lá, li ele e acabou. Não, irmãos, não é assim. A Bíblia é o quê? É qualquer livro? É qualquer coisa? Eu vou ler lá, acabou, esqueceu? Não é assim. Ser intencional, não. Às vezes a gente até tem que pegar uns e memorizar. Não, agora eu vou ler isso aqui e vou memorizar. Porque vai ficar internalizado nisso. Quando a gente pega um versículo, uma palavra importante e memoriza ela, a gente fica pensando nela a semana inteira. Um louvor bom, a gente fica pensando nele a semana inteira. E é sobre pensar as coisas de Deus. A palavra vai dizer que nós somos feitos pelos nossos pensamentos, certo? Então é muito verdade. Tudo que você pensa vai dizer muito a respeito sobre você. Só que não é pensar nos pensamentos intrusivos, certo, irmãos? Porque tem coisas que vêm na nossa cabeça que não dizem a nosso respeito. Só que os pensamentos que você tem, isso vai dizer muito a respeito de você, certo? Tanto a respeito disso vem uma frase que eu repito muitas e muitas vezes. Ela é muito importante para mim, que diz assim que a nossa avaliação de Cristo é a melhor medida da nossa condição espiritual. É verdade. Você consegue ver o relacionamento de uma pessoa com o Senhor assim, a definição que ela dá para Cristo. Resuma o Senhor em uma palavra, certo? Que você consegue medir o relacionamento dela ali. Porque a avaliação que ela dá para a coisa mais importante da vida dela. A gente sempre fala, Cristo é a resposta, o Senhor é a minha vida, Deus é a minha vida. Só que, o que você está dando valor a isso? Quando você lê a palavra, você fala, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Venha comigo neste momento. A oração tem sido a respiração da sua alma. Quando você ora, você pensa, agora eu estou falando com Deus. Agora Ele está vindo ao meu encontro. E eu vou me rasgar, eu vou ser humilde o suficiente para entender que eu sei que o Senhor sabe tudo que a gente vai pedir. A nossa oração, Ele já sabe como é que a gente vai fazer. Só que é mesmo assim, irmãos, é mesmo sabendo que Ele já sabe, a gente ir lá e fazer melhor. A gente ir lá e entregar melhor. Hoje eu vou entregar uma oração sincera, de verdade a Deus. Hoje eu vou tocar naquele lugar que eu sempre deixo de lado. Eu vou tocar ali naquele secreto, às vezes naquele pecado que eu não quero mexer, naquelas coisas que eu fiz, que não deveria, eu vou ali naquele lugar. Porque é o que o Senhor quer, irmãos. Que nós nos despedacemos na sua presença. Que nós paramos com esse orgulho que nos enche, com esse ego que infla, certo? É sobre rasgar isso, rasgar as paredes, irmãos, derrubar tudo aquilo que tenta tirar a gente desse lugar. Quando a gente faz uma oração de verdade, uma oração de clamor, uma oração de fervor, uma oração sincera, o Senhor Ele vem ao nosso encontro, irmãos. Porque Ele quer ser morada na minha e na sua vida, certo? O desejo do Senhor, desde sempre, é estar conosco, é estar no nosso meio. Ele não quer estar longe, certo? Na Bíblia você vai ver diversas passagens falando a respeito disso. Então, por que ficar com esse orgulho? Por que tentar separando as coisas de Deus na minha vida? Não, Deus é a igreja e aí a minha vida é a minha vida. Em nenhum momento, irmãos. Deus é a nossa vida o tempo inteiro. É no seu trabalho, é na escola, é quando você vai no mercado, é quando você vai dormir, você acorda, está escovando o dente. É pensando no Senhor, porque Ele é a todo momento, certo, irmãos? Devemos colocar Deus neste lugar, no palco onde Ele merece estar. É sobre acordar de manhã e falar, Senhor, bom dia, Pai. Bom dia, Senhor, a minha vida pertence a Ti. Eu nem acordei direito, nem tirei a remela do olho, mas a minha vida pertence a Ti. É justamente isso, irmãos. E essa obediência é o nosso amor por Deus. Nós o amamos, então nós iremos obedecê-lo. Por quê? Porque Ele é o nosso Pai.
Ele sabe de tudo que é melhor para mim e para você. Ele tem um plano para minha e para a sua vida, certo? Não é à toa que hoje nós estamos aqui. Não é à toa que nós temos tantas experiências com o Senhor. Irmãos, não é uma coisa à toa. É o Senhor. É Ele falando. O Senhor, Ele vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro. E nós precisamos nos despedaçar totalmente. Acabar com esse orgulho que nos distancia dele. Bom, irmãos, a respeito dessa obediência, vamos lá, eu vou ler a passagem de Lucas 9, 18, 21. Vamos lá. Lucas 9, 18, certo. Certa vez, Jesus estava sozinho, orando, e os discípulos chegaram perto dele. Então, ele perguntou: quem o povo diz que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Pedro respondeu: o Messias que Deus enviou. Olha isso, né, irmãos? É justamente. Aqui a gente pode ver que as pessoas do mundo, as pessoas que não são íntimas com o Senhor, elas vão ter uma resposta de quem Jesus é. Elas vão ter uma resposta para as coisas do Evangelho, né? Por quê? Porque elas não conhecem. Elas vão responder aquilo que elas acham que elas ouvem falar. Justamente isso. Mas quando o Senhor pergunta para alguém que é íntimo dele, para alguém que anda com ele, Pedro vai dizer: é o Messias que Deus enviou, é o Cristo de Deus. Por quê? Porque é uma pessoa que convivia com Jesus diariamente, que acompanhava Jesus, acompanhava a caminhada, a entrega que Jesus fez. Tudo, irmãos. Os discípulos íntimos, eles estavam ali, estavam vendo o que o Senhor estava fazendo, então eles tinham uma resposta. E quando a gente estabelece esse compromisso, esse relacionamento íntimo com o Senhor, a nossa visão dele muda, certo? Não é só mais um alguém, não é uma história qualquer, mas é um estilo de vida, é a resposta para tudo, é o refúgio, é o poder, é ele, somente ele, irmãos. E a respeito disso, vou citar aqui os Salmos 25, 14, que vai dizer o seguinte: o Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com ele. Santidade é um fruto de intimidade com o amor de Deus e não uma proibição em fazer algo. Justamente isso, irmãos, quando eu li essa frase a respeito que os frutos da intimidade com o Senhor é a santidade. Porque quando, imagina uma pessoa que você é íntimo, um amigo, às vezes um familiar, sua mãe, a pessoa que você conhece, irmãos, quando nós somos íntimos com essa pessoa, a gente não tem máscara. Não tem máscara. Você chega lá na pessoa e fala: eu fiz isso mesmo, e a pessoa, você dá a liberdade para ela te julgar e para ela falar o que você quiser, certo? É meu amigo, né? É meu colega, é minha família. Então a gente não vai nem julgar essa pessoa e nem ela vai nos julgar. Porque a gente conhece, certo? Nós somos íntimos dessa pessoa. Por que a gente é íntimo? Porque a gente passou tempo com ela, certo? Como que eu vou ser íntimo de uma pessoa que eu não vou passar tempo com ela, né? Eu tenho uma amiga e eu passei muito tempo com ela. Só que a gente começou a se distanciar por falta desse tempo. Olha isso, né? Imagina com Deus. Como que a gente quer... o Senhor na minha vida, eu estou sentindo ele tão distante, parece que Deus não fala comigo. E o seu relacionamento com ele? E a sua intimidade com ele? Você está sendo íntimo com ele? Porque quando a gente é íntimo com o Pai, nós nos tornamos sensíveis à voz dele, certo? A voz do Senhor, ela se torna mais nítida através de cada coisa que acontece na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos íntimos da palavra. Nós conhecemos, nós dedicamos tempo a ele, e quando isso acontece, é fácil identificar a voz do Senhor.
É fácil ouvir e ver. É o Senhor. É a voz do Espírito Santo falando comigo. É Ele falando comigo através de uma passagem. Ele pode usar uma pessoa. Ele pode usar alguma situação da sua vida para falar com você. E é isso que o Senhor vai fazer, irmãos. É isso. É muito bom. Vamos lá. Que outra frase que eu separei para falar a seguinte: fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus confia nele. Aquele que confia em Deus obedece. E a obediência vem muito da confiança, né, irmãos? Não temos como nós obedecermos a Deus sem confiar nele, sem confiar no que Ele tem, certo? E essa confiança, como é que eu vou conseguir essa confiança? Através da palavra, irmãos. Da dedicação, do ouvir, do pensar, como eu havia dito antes. Não é só mais um louvor, não é só mais uma palavra, é o louvor, é a palavra. É sobre dar a importância. Nós damos tempo a tanta coisa na nossa vida, né? Por que a gente às vezes negligencia esse tempo com Deus, né? Por que as coisas do mundo parecem tão mais interessantes, né? É justamente isso, irmãos, o que o inimigo quer que a gente pense. Que as coisas do mundo, que tudo que o mundo tem para nós, é bem melhor, bem mais interessante que Ele. Não, irmãos. Quando nós amamos a Deus, quando colocamos essa obediência acima de tudo, as coisas de Deus se tornam incríveis. E se tornam resposta para tudo na vida. Para tudo na vida, irmãos. E a respeito disso, nós sabemos que Abraão, ele foi chamado amigo de Deus, né? Você consegue imaginar isso? Para uma pessoa ser chamada de amiga da gente, ela tem que ser íntima, certo? Nós precisamos conhecer. Eu não vou chamar qualquer estranho na rua de amigo, né? Eu não quero que qualquer pessoa me chame de amiga. Mas por que Abraão, ele era chamado de amigo de Deus? Por que ele tinha esse nome? Por que o Senhor estabeleceu essa relação com ele? Porque era uma relação de compromisso, irmãos. Era uma relação onde Abraão colocou o Senhor no lugar onde ele deve estar, no lugar onde somente o Senhor tinha na vida dele. Ele preencheu a vida dele com isso. E nada mais podia substituir esse lugar. Era o lugar somente dele. Irmãos, quando nós colocamos o Senhor na posição que Ele deve estar na nossa vida, não há nada que vai poder substituir isso. Nada, somente nada. Só que esse relacionamento ele tem que ser sustentado, certo? Não adianta eu falar que eu sou cristão, acabou. Eu sou cristão, escuto uma música, ali leio uma palavra de vez em quando. Irmãos, não é isso. O relacionamento ele tem que ser sustentado. Para eu ser amigo de uma pessoa, eu tenho que continuar vendo ela diversas vezes e continuar confiando nela. Eu tenho que continuar saindo com essa pessoa, conversando com essa pessoa, certo? Senão eu vou perder o costume. Ela vai virar daqui a um tempo uma estranha e apenas memórias. E quando a gente coloca esse relacionamento, pensa no Senhor como um amigo diariamente, é isso que Deus tem para nós. Certo? É essa intimidade, é essa resposta, é esse relacionamento que firma a nossa vida, que nos dá uma certeza, certo? Essa certeza é avassaladora, ela vem como resposta, ela vem como luz na minha e na sua vida. E eu queria estar compartilhando aqui com vocês, queria estar nesse momento fazendo aqui um apelo, irmãos, há umas... essa questão, essa palavra, ela não vai entrar em contexto com a palavra que eu falei hoje. Só que o Senhor ele tocou muito no meu coração para mim falar isso para vocês hoje. E eu queria estar aqui orando nesse momento para todas as pessoas doentes. Se você está doente, se você tem um parente que está doente, se você conhece uma pessoa que está doente, eu queria que hoje nós pudéssemos entregar a vida dessas pessoas aqui neste lugar, irmãos. Então, a respeito disso, essa semana eu estava lendo um versículo e ele falava o seguinte, que era um dia que eu estava muito doente. E o Senhor ele veio com um versículo assim: ouvi a tua oração
e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, nesse momento, eu vou estar pedindo para que vocês possam fechar os olhos de vocês aí no lugar onde você está, para a gente poder estar realizando uma oração. Entregue esse momento ao Senhor, a adoração.